Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, mais um episódio do nosso podcast. Se você assistiu o podcast anterior, você já conhece o Beto que está aqui comigo. Se você não assistiu, devia ter assistido, inclusive, né? Perdeu. Eu mudei de lado, eu falei que eu ia sair de lá. Então acho que é isso. O pessoal pode ter confundido um pouco aí. Quem está assistindo a gente pode ter visto que... Mas mudou não mesmo roupa, tá tudo... Tá a mesma coisa, a gente está gravando no mesmo dia mesmo. Tem... Seguido do outro. Não dá para enganar que a gente fez aqui, várias diárias de gravação. Não dá. Pós-produção. Rio de Janeiro. Não foi. Foi tudo na mesma sequência mesmo, mas a gente falou no anterior, caso você tenha perdido, a gente falou sobre eventos de vinhos com o Beto, que eu já vou apresentar para vocês aqui de novo. E agora eu lembrei, né, de um fato muito importante, que o Beto, como eu já disse no anterior, é meu sócio no Encontro de Vinhos, é jornalista, é ex-surfista, ex-jogador de futebol. Todos os esportes eu sou ele. Às vezes eu faço um wake surf aí, porque exige menos. E documentarista. E como eu já conheço o Beto há um bom tempo, eu sei que ele tem alguns documentários, tem vários documentários, ele vai explicar tudo isso aqui, mas tem alguns documentários sobre vinho também. Então eu queria entender um pouco mais desses documentários e como é que a gente pode aproveitar isso. Então, Beto, bem-vindo de novo ao nosso podcast. Eu que agradeço, uma honra sempre. Eu assisto um podcast que eu vou copiar deles lá, que é o seguinte: quem vier 3 vezes no podcast paga um boleto. Ótimo. Então eu tô esperando, eu já vou te convidar logo aqui. Você me convidou 2, eu não venho mais. Eu vou te convidar, você não devia ter falado isso, né? No próximo eu já devia pegar você e já entregar o boleto. Tá chegando o começo do mês aí. Muita pergunta. Eu vou instituir isso, que eu gostei desse negócio, mas eu não posso contar pro convidado. Foi bom você ter me falado, senão ele não vai voltar. Seria, porque o pessoal pede música e tal, né? Eu gostei mais desse negócio de pagar um boleto. É melhor do que pedir música. É melhor. Melhor pra quem vai entregar o boleto. Pra quem pede música é pior. Exatamente. Bom, como eu estava dizendo, o Beto, então, a gente já se conhece há muito tempo, a gente é sócio do Encontro de Vinhos, mas muito antes disso, e continua, né, fazendo, você já fazia, produziu muitos documentários antes, continua produzindo ainda, né? Continua. E documentários de vinhos e de não vinhos também. Qualquer coisa. Documentário é documentário. Primeiro, eu queria entender de onde veio essa ideia de fazer documentário, porque é uma coisa mais específica, né? E eu não sei se, e depois já na sequência, você já me responde se aqui no Brasil a gente assiste muito ou pouco documentário. Me parece que a gente assiste muito pouco. Eu vou te responder, eu caminho todo dia em Ibirapuera, né? Bastante. Eu vou te responder com um casal que tava vindo e cruzando assim, ó. E aí o cara falou assim: você assistiu aquele documentário? Aí a mulher falou assim, não pode falar palavrão, né? Documentário é chato pra caramba. E tava justamente me cruzando, aquele doeu um pouco assim, mas não assistem no Brasil. Tem um que eu fiz do Chile, que é a versão em inglês, e que dá um trabalho fazer versão em inglês. Legenda. Tem o dobro da visualização da versão em português. Tem o dobro. E muito mais. Documentários em inglês, em tudo quanto é língua, que o pessoal chega lá comentando. Por que você acha que é isso, hein? Será que o pessoal não quer parar para assistir? Isso já faz tempo que é assim, né? Porque hoje em dia cada vez as coisas estão mais curtas, né? Tá pior, tá muito curto. Todo mundo quer ver coisa muito curta, notícia muito curta. Eu vi uma entrevista uma vez do Antônio Fagundes, ele estava fazendo uma peça de 3 horas, né? E aí ele contou que ele viu uma pesquisa que hoje em dia no Museu do Louvre, por exemplo, a pessoa fica por volta de 30 segundos. Não, nem isso. 30 segundos dentro do museu, ele vai me matar? De um quadro. Fantástico. O cara fica no máximo 30 segundos, fica às vezes de 6 a 30 segundos, né? 6 segundos? Vai passando assim, vai depois conta pra todo mundo que foi no Louvre, faz uma selfie lá com a Mona Lisa, fica bonito. E aí ele fazia uma peça de 3 horas, e a peça lotada todos os dias. Aí ele explicou que você não tá perdendo 3 horas, você tá ganhando 3 horas, né? Você tá ganhando, precisa fazer uma coisa útil. Quantas vezes você acha longo demais o negócio que você está assistindo, aí você pode assistir aquilo para não ver nada. Para ficar rodando na televisão e não ver nada, ou para você, sei lá, sai daquele canal para ver outro, aí você também não gosta, vai outro, também não gosta. Quantas vezes o tal do zapear, né? Um dia ninguém mais vê televisão. Você deixa de ver um negócio que você acha que está longo, aí você vai zapeando. Aquele negócio continua, e às vezes tem coisa interessante.
E você No não sabe. documentário se aprofunda a história, né? Hoje em dia, e é engraçado, né? Porque as pessoas pedem, né? A gente vê pesquisas, por exemplo, de redes sociais, e eu faço bastante vídeo para as redes sociais, pediam vídeos mais curtos, cada vez mais curtos. Cada vez mais perto. Tem algumas plataformas que estão te remunerando para você fazer vídeos mais longos, porque estão ficando tão curtos que não tem mais nada. Não dá pra falar nada. Sim, o Festival do Minuto, que é fantástico. É. Você fazer um vídeo de 1 minuto que você explique muita coisa. Que aí você tem que mostrar um poder de síntese espetacular. Mas não é isso que querem. Querem ler a manchete e não ler o resto. Tanto que muita gente se aproveita disso, com sites e tudo mais, colocando uma manchete que não é bem verdade e explicando o texto que não é bem aquilo. Então o cara perde mais tempo no texto vendo que não é aquilo. E o cara ganhou o clique, né? Você já clicou ali no site dele. O site dele já tá com o clique. Aí ele explica no texto, não, mas eu não falei isso, ó. Não, a manchete você tá falando, pô. Você tá dando a entender, pelo menos. E outros países assistem mais documentários. Muito mais, muito mais. Tem festivais fantásticos aí, documentário, e mesmo em feiras de televisão pelo mundo aí, você vende documentário por um preço bom para passar em televisão, para passar em países que gostam de documentário, né? Normalmente os países onde as pessoas leem mais, né? Sim. Onde as pessoas estão mais preocupadas com as coisas, né? Mesmo os documentários que eu faço de vinho, né? Que eu faço praticamente, raramente para ganhar alguma coisa, né? Eu faço porque eu quero ir lá aprender. Aí eu pego e compartilho aquilo que eu estou aprendendo. Eu não estou ensinando nada. Quem está ensinando é o enólogo que está falando, o cara está falando do terroir, está falando da uva. E ele está me ensinando e ensinando todo mundo que quiser assistir, porque eu vou deixar aquilo num tamanho legal. Eu não vou lá e falo pro cara, vim te visitar, em 5 minutos e falar tudo. Não, eu quero... Você deixa o tempo que ele quiser. E eu quero aproveitar. Você vai visitar uma vinícola e fala, 3 minutos só. E por que você quer ler só 3 minutos? Você quer assistir um vídeo só de 3 minutos? Não. Você vai lá, você vai ver tudo que o cara vai falar. Porque não vai aprender nada. Então, o documentário, esses aí, por exemplo, que eu faço de vinho, eu tô aprendendo e tô compartilhando. A pessoa aprende também. A pessoa aprende muito se olhar ali. Tem mais de 1000 vídeos. Se o cara olhar, ele vai aprender muito. Tem um monte de vídeos, um monte de região, um monte de lugar. Ele vai aprender muito. Eu aprendi com aquelas pessoas falando. E ele vai aprender também igual, vai ver as mesmas coisas que eu tava vendo, ele vai ver. Agora, um documentário, foi um documentário de vinho, por exemplo. O que você faz? Você busca, por exemplo, vamos pegar, sei lá, você falou que fez um do Chile, é isso? Tem aquele de Portugal que eu queria te perguntar. Aquele de Portugal que você falou, não? Aquele do Porto Algarve, não é turístico, não. Aquele turístico. Mas eu fiz um de Portugal que é a Geometria do Douro. Geometria do Douro. E aí você faz o quê? Você vai a fundo em um ponto ou você deixa aberto o negócio? Esse do Chile, a ideia era falar dos terroirs do Chile. Ah, tá. Que eu chamo Chile, terroirs, personagens, histórias e vinhos. Tá. Então, era os personagens falando principalmente do terroir. Que aquela vez, e por acaso, esse documentário, eu acho que talvez tenha sido o primeiro a falar de Tata, falar de Biobío. Ninguém falava. E umas regiões diferentes. Ele encerrou com o Pedro Parra no Vale de Maule, falando aqui, esse é um grande segredo do Chile, é a coisa mais guardada do Chile. Eu peguei personagens importantes, por exemplo, quando eu fui falar de Pinot Noir, eu fui na Conosur, que tem o primeiro campo de Pinot Noir plantado no Chile, no fundo do Chimbarongo, ali foi o primeiro Pinot Noir, não tinha Pinot Noir no Chile, foram lá e plantaram aquele Pinot Noir. E a Conosur é uma especialista em Pinot Noir, né? O enólogo tinha falado que era especialista em Pinot Noir. Aí eu fiz a Conosur falando do terroir do Pinot Noir. Eu fui numa vinícola, a Vinha de la Rosa, lá que é em Pelmo, especializada em Cabernet. Aí eu mostrei um cara especializado em Cabernet Franc. E fui no Vale de Maule com especialistas em Cabernet Sauvignon. Aí fui também na Vic para falar com o Patrick Valette, que era dono do Chateau Pavie, da importância do terroir do Chile de leste a oeste. Legal. Porque o Chile é enorme de comprimento e é estreito. E é nesse estreito que você tem uma diferença de terroir impressionante. Por isso que a divisão do Chile é cordilheira, entre cordilheiras e costa, né? Porque a diferença é gigante. Você tem o frio na costa, né? Você acha estranho, porque você pensa, o frio é na cordilheira. Não. O frio é da corrente de Humboldt que vem
bem fria do Pacífico e esfria, né? O ar frio do mar esfria na terra, né? E eu acho que interessante isso que você está falando, é muito legal, porque a gente pode estudar, né? Eu estudei, você estudou, a gente leu sobre isso, teve que fazer prova, né? Tudo isso. Mas outra coisa é você ver, né? Imagem Exatamente isso, o documentário mostra. Você lê. Corrente de Humboldt, tá bom. Na teoria é fácil até. Fácil, né? Só se aprender e replicar. Agora, o que efetivamente isso se aplica no vinho? Você tá mostrando. O documentário mostra. Aquilo que você lê, o documentário mostra. Aí, se você complementar provando, você vai ler, provar e ver. Claro, se tiver a oportunidade de ir para lá. Não, e isso é um ponto. Se você tiver a oportunidade de ir para lá, ainda assim vale muito a pena, talvez valha até mais a pena você assistir um documentário antes, de repente. Porque o que você falou, você não chega numa vinícola, não deveria, pelo menos, chegar numa vinícola e falar pro cara, você tem 3 minutos para me explicar. Já seria uma falta de educação fazer isso. Não uma feira que o cara vai falar, eu quero esse barulho aqui. Só que é fato também que se você vai visitar uma vinícola, não importa se você agendou e tudo e tal, mas o cara não tem 2 horas para ficar conversando com você. Não tem. Ou 1 hora para ficar. Ele não, às vezes ele não tem. Às vezes ele tem 10 minutos só para conversar. Ou você vai fazer uma visita turística. Que nem você é enólogo lá. Nem tem o enólogo. Então você vai passar, você vai fazer uma visita que você vai no vinhedo, ele vai mostrar para você um cacho de Cabernet Sauvignon. Depois você vai lá nos tanques, depois você vai ver as barricas, depois você vai fazer a degustação, ele conta uma historinha da vinícola e pronto, tá feito a coisa. Agora, às vezes aquele vinhedo ali tem uma coisa especial, você não sabe, ele não tem tempo de te contar. Não tem tempo. Aí você no documentário você vai ter acesso a isso aí. Mesmo caras que são difíceis, eu tenho dificuldade para chegar naquele cara que eu quero para falar com ele. Aí eu consigo para compartilhar aquilo, vocês podem assistir. Você não vai ter facilidade, como eu também não tive, de falar, eu quero ir, por exemplo, no Collet de Serran, quero falar com o Nicolas Joly. É isso que eu ia te perguntar, do Nicolas Joly. Não, você tem que tentar, aqui, até o cara te aceitar. E tem 2 pontos importantes. Isso que o Beto está falando, acho que é muito importante, que é, se você for lá para a França e bater na porta do Nicolas Joly, provavelmente ele talvez não vai te atender, ele tem outras coisas para fazer. Alguém vai te atender. Mas ele não vai parar e não ficar conversando com você. Esse é um ponto. Então, quer dizer, você já tem informação, né? Você fala, pô, legal, alguém foi lá e buscou essa informação. E um outro ponto, que aí eu acho que é o que diferencia, mas isso em todas as artes eu acho, mas no documentário é você saber o que conversar com ele, porque você tem lá 1 hora, ou não sei quanto tempo você ficou com ele lá. Você pode fazer a pergunta certa ou a pergunta errada, né? Claro, é isso aí. E isso vai fazer com que o cara conte mais ou conte menos também, né? Sim, isso não é uma genialidade de ninguém, é estudo. Você tem que chegar lá sabendo o que você vai perguntar para ele, tem que saber da vida dele. Tem que estudar antes. Tem que estudar antes. E aí a pessoa que vai assistir o documentário já vai ter tudo ali. Todo aquele estudo tá lá já. Que aí a próxima vez, vamos pegar esse exemplo, o Nicolas Joly faz um vinho, né, o Collet de Serran, que é super famoso, né? É um monopólio, né? É um monopólio, exatamente. E um vinho caro, né? Muito cultuado aqui no Brasil. Mas pode ser, mesmo que você seja um bebedor de vinhos que já tem algum conhecimento, já tenha experimentado, você beber um vinho do Nicolas Joly, simplesmente porque é um vinho do Nicolas Joly, já é muito bom. Já. Agora, conhecendo, assistindo... Muito melhor. E eu diria melhor ainda seria ter um vinho assistindo o documentário. Aí é fantástico. Pô, parece que você tá junto com o cara ali. E muita gente fez isso. Porque em alguns lugares que eu apresentei, as pessoas pegavam o vinho e serviram até outros dele, né? Mais baratos, o Collet de Serran é mais caro. E tinha Collet de Serran também. E todo mundo provava o vinho depois de assistir tudo que ele falava. É melhor ainda, né? Porque é um documentário que fala de uma coisa que é acessível a todo mundo. Outro tipo de documentário, você simplesmente assiste, né? Tem documentários que você não tem como entrar na história. Mas no caso, você poder provar uma coisa que o cara fez, Imagina. só naquela história. Você tá bebendo um pouco daquela história. Se eu vou assistir um documentário, por exemplo, do Nicolas Joly, já sei lá, que é vocês provaram lá o Collet de Serran 2018, por exemplo, sei lá. Você prova o mesmo. Você já pega o mesmo, o cara tá falando ali, você tá... O cara conta todas as histórias, você tá provando aquilo. É uma delícia. É a melhor coisa. Esse aí parece que eles fizeram até uma degustação e tinha uma harmonização meio inusitada lá, não era esse que tinha?
Que era com pipoca, alguma coisa assim? Não. Tinha pipoca, tinha pipoca. Nós fizemos na Enocultura, né? acho que tinha pipoca, tinha. E foi bem, o vinho vai bem. É um vinho para você degustar mesmo, você provar ele devagar, com calma. O Nicolas Joly falou que ele gosta de tomar depois de uma semana dele aberto. Então ele toma uma tacinha, deixa na geladeira. Ele nem deixa na geladeira, né? Mas o clima lá ajuda, ele deixa lá em cima, fecha com a rolha. E no dia seguinte toma de novo, no dia seguinte toma de novo. Depois de uma semana está melhor ainda. E muita gente fez isso depois de existir. Muita gente fez e realmente falava que estava impressionante depois de uns dias, né? Que o vinho estava muito melhor. E isso, certamente, é uma coisa que, se eu for no importador aqui no Brasil e for comprar, o importador não vai dizer isso, talvez. Não vai. Porque você pergunta, bom, há quanto tempo depois de aberto o vinho estraga? 2, 3 dias e tal, é o padrão, né? Eu não sei se ele vai ter coragem de dizer, olha, deixe 7 dias. E se estragar? É um vinho caro. Na verdade, esse é importado pela Claret, né? Aqui, bom, fez uma apresentação do documentário para todos os vendedores. Tá. Então eles tinham um problema antes do documentário, talvez ainda tenha. O documentário não salva ninguém, né? Seria bom Salve, né? Pelo menos da ignorância. Mas muita gente devolvia o vinho, porque ele não é um vinho branco normal. Muita gente dizia que ele estava estragado. Porque ele não é um vinho branco normal, ele é um vinho branco denso, um vinho branco cheio de complexidade. Você tem que saber o que você está comprando. Não é igual você comprar um Sauvignon Blanc que tem aquela acidez e aquela eletricidade, né, na boca que dá aquele negócio. Não, é um vinho para você realmente degustar. E um vinho... Muitas vezes, se você for desavisado e você não souber disso, você talvez ache estranho. Porque a pessoa tem que saber o que é estranho e o que é fora do padrão, né? Porque às vezes é fora do padrão, mas você não para pra pensar, é bom ou é ruim? Você pode pegar um vinho e ele não tem nada a ver com aquele padronizado lá, mas aí você fala, não gostei. Mas você não gostou porque você esperava aquele padronizado? Isso. Você parou pra pensar, prestar atenção no gosto e falar, não, é bom. Não tem nada a ver com os outros que eu provei, mas ele é bom. Então talvez esse não tem nada a ver, seja porque ele é melhor, né? E o padrão foi criado, em algum momento também alguém disse, esse é um bom. Um vinho que na França, por exemplo, que é um monopólio, é porque aquele terroir, ele é único, porque ele é uma apelação de origem de um único produtor, como é o Romanée Conti, por exemplo. Você tem a apelação Romanée Conti, essa tem uma apelação, é um monopólio. Não foi ele que criou, ele só fez o vinho. Os outros é que criaram, falaram, não, esse vinho aqui é fora de série, esse terroir é fora de série. Tem alguma coisa aqui nesse lugar que é fora de série. Que sai um vinho fora de série. É fato que ele deu uma sorte danada, que ele estava ali no lugar certo. Ele trabalhava no mercado financeiro. Ele trabalhou na JP Morgan, nos Estados Unidos e em Londres. Ele fez uma excursão pela América do Sul, que o orçamento dele era $1 por dia, ele e um amigo dele. Então ele dormia em igreja, dormia em França, dormia em tudo quando ligaram da JP Morgan falando que o currículo dele tinha sido aceito, que ele estava contratado. Aí aumentou um pouco o orçamento diário dele. Aumentou bastante. Mas ele abandonou. Ele ficou um tempo no outro e falou, não quero mais por causa do estresse que ele vivia, daquela coisa que ele vivia, e voltou pro campo. Aí ele reassumiu a propriedade do pai que ia mal. Mudou tudo, e quando ele mudou tudo falando que ele era maluco, e no fim deu certo. E tudo isso tem um documentário. Ele falando. Ele fala tudo isso. Olha só. Tá bonito. Isso é legal. E de documentário de vinho, você tem esse... eles estão onde? No YouTube? No YouTube. Mas esse é um que tem que ser membro. Tem que ser membro, Como é que é? Você tem que pagar? Acho que é R$7 por mês. O cara é membro, depois ele sai fora e paga uns R$7 e assistiu. Não é por mês. Não é por... Mas ele pode pagar um mês. Legal. R$7? Eu só não deixei de graça. Uns 7 e pouco. 7 e pouco tá... É o que o YouTube cobra lá. É um bom preço, hein? Tá bom. Então você tem esse do Nicolas Joly, tem vários outros. De vinho. Depois eu tenho Alsácia, eu tenho Chile, tenho Argentina, tem um de enoturismo no Uruguai, tem um enoturismo na Argentina. Eu tenho um cara na Itália que chama Bella Ciao, que é de um personagem só italiano. Legal. Eu tenho um sobre a campanha, que é vinho e gastronomia
mas insumos de gastronomia, também gastronomia. Eu tenho um Bordeaux, tenho alguma coisa de Bordeaux, né? Acho que precisa fazer mais, né? Tenho de Portugal, que você falou. Eu tenho uma série de reportagens, tipo documentário no Vega Sicília. Tem uma série no Rondônia. Tem um monte, tem uns que eu não lembro aí, que eu esqueci. Tem Languedoc, que é bonito. Tudo isso entraram membros lá? Não tá membros, é tudo de graça. Só o do Nicolas Jolie que eu tem. Esse é premium. Esse aí eu resolvi pôr isso pra quem valorizar, assiste. Quem não valorizar, vê as coisas curtas que tem por aí. Tá certo. É isso. Aí fora do vinho eu fiz várias, né? Pra televisão eu fiz, acho que 120, 130. Principalmente ligado ao esporte. Eu digo ligado porque não era um figurão do esporte que você fazia. Tá. Eu ganhei um prêmio ESSO com a equipe do Salim, do Ronaldo Couto, que foi Brasil Futebol Clube, que era a 4ª divisão do futebol brasileiro. Então a equipe andou pelo Brasil inteiro, principalmente no interior do Nordeste, e mostrando os times que é 4ª divisão, ninguém ganha nada, não é profissional, é conversa. O cara trabalha na quitanda e ele vai jogar bola na quarta-feira, domingo. Às vezes tem que viajar, ficar horas dentro do ônibus, tem que pedir pro chefe sair jogar. E a gente ganhou o prêmio Embratel, o prêmio mais importante do jornalismo. Fomos finalistas em outros, que a gente acabou não ganhando, um de um boxeador, que era Valdemiro Pinto, também desconhecido. Era nessa linha, assim. Não era gente conhecida, era uma coisa mais mostrando a gente fez alguns importantes, como um de doping também importante, Isso é. que mostrava todo mundo se dopando e um cara que dava doping para todo mundo, o médico. Isso acontece muito em academia aí, né? Todo mundo toma. E agora você está fazendo um bem interessante que é do Santos Dumont. Esse é impressionante. Esse é o mais impressionante, assim, de todos. E esse vai ser um documentário assim, inteiro, né? É um blocão só. É uma série de 4 episódios para TV Cultura. É uma coprodução. Aí vai passar na Cultura, vai. 23 de julho já estreia. 26 de julho estreia. Esse eu estava fazendo um documentário pro Clube Paulistano. Eu consegui umas imagens da França inéditas do Frédéric Reich jogando. O Frédéric Reich era um cara que falava que era melhor que Pelé. E ninguém nunca tinha imagem dele, porque era em 1925. Sim. Em 1925, o Paulistano, por ter muito dinheiro, até hoje é um clube da elite do Brasil, né, de São Paulo e do Brasil, eles já tinham muito dinheiro, eles fizeram uma excursão para a Europa que ninguém nunca tinha feito. Em 1925, no Brasil nunca tinha feito, tinha jogado acho que na Argentina só, nunca tinha saído da seleção brasileira. Imagina um clube. Eles, como tinham dinheiro, pagaram um fotógrafo e um jornalista também para viajar junto no navio e fazer um diário. E desse diário ficou um monte de... Eu li o diário, eu li todos esses livros e a gente fez uma história falando com os familiares deles. E quando eu fui para a França comprar essas imagens do Paulistano jogando, com o Frédéric Reich jogando, que ninguém nunca viu. O Paulistano tem esse filme, não pode passar em outros lugares, a licença é só passar no Paulistano. Por enquanto, se alguém quiser comprar a licença, é só licenciar e passar. O rapaz dos arquivos da Gaumont Pathé, em Paris, falou, eu não gosto de futebol. Por acaso, eu falei, você gosta de quê? Eu gosto de aviação. E eu falei, você tem imagem do Santos Dumont? Ele falou, tenho. Aí ele puxou 19 minutos, algumas inéditas, o Santos Dumont falando, a voz do Santos Dumont. Eu olhei aqui e falei, não é possível. Porque quem trabalha com isso, vem na hora a ideia. Claro. Aí eu já montei uma equipe de malucos, né? Porque a equipe de malucos é quando ninguém vai ganhar nada. Tá rolando o comentário, vamos, quando você vai ganhar nada? Putz, vamos fazer. Montei uma equipe de malucos e a gente tá fazendo há 6 anos. Há 6 anos? Mais ou menos, mais ou menos. Nossa. Aí já teve uma empresa que se interessou, mas ela queria influenciar no conteúdo e aí eu não quis. Era muito mais dinheiro, mas não quero tirar isso, eu não vou tirar. Não tirei. E a TV Cultura se interessou sem tirar nada, nem assistiu, fechou o contrato sem exigir que eu faça isso, faça aquilo, acreditando 100% no material. Vai comprar essas imagens da Gaumont, tá? Já comprou, né? Comprou as imagens da Gaumont e
quando o Santos Dumont faria 150 anos, que é em julho, dia 20 de julho ele faria, dia 23 estreia. Mas tem um monte de coisa no Brasil sobre o Santos Dumont, em 20 de julho. Porque ele foi o maior brasileiro da história. O Santos Dumont estudou no Culto à Ciência em Campinas. Depois ele não ia bem na escola. Ele não ia bem na escola, o pai dele também não fazia questão que ele fosse bem. Ele gostava muito de mecânica desde pequeno, desde criança. E o pai deu uma fortuna para ele e falou: vai para Paris, vai atrás desse professor. Não entra no mundo acadêmico, não vai para a universidade, nada. E vai especializar em mecânica, em física, isso, aquilo. Sabia que ele tinha essa aptidão aí dessas coisas. Sim. E se ele fosse no meio acadêmico, ele tem limite, né? O cara ensina o que tá naquele negócio. Claro. E ele mandou ele para professores especiais que não tinham limite, que é aguçar a curiosidade dele para ele ir mais longe. Claro. Tá muito legal, muito legal. Beto, para quem quiser saber mais dos comentários, dos documentários, os comentários eles vão ver aqui embaixo, né? Quem quiser saber mais dos comentários é só ler aí embaixo, não tem problema. Mas se quiser saber mais dos documentários, como é que faz para te achar? Os que tem, os de vinho, todos estão no YouTube, Beto Duarte. youtube.com/Beto Duarte. Beto Duarte, tá. No Instagram? Instagram, Beto Duarte, Papo de Vinho. Beto Duarte, @Beto Duarte, Papo de Vinho. Isso. Para assistir o documentário do Nicolas Joly, para entrar como membro, entrar no YouTube lá, dá para ver lá. Membro, aí clica e vê lá como é que 7 alguma coisa. E esse outro do Santos Dumont na TV Cultura, tem que assistir na Cultura. E os outros, quem viu, é na ESPN, em tudo quanto é lugar, aí tem algum documentário. Quem não viu, pode mandar uma mensagem pro Beto, de repente vai que ele manda. Eu sei que tem uns em DVD lá que você pode mandar. Tem uns em DVD. Faz uma encomenda lá, não sei, o cara se torna membro, ganha um DVD. Não, só falar comigo que tem alguma coisa, eu consigo. Alguma coisa. É isso aí, muito bom. Gente, eu acho que vale muito a pena. Eu vi algumas partes de alguns documentários do Beto e realmente a gente aprende bastante. Eu assisti o da Argentina, lembra? Que a gente passou até num evento no de vinhos, né? É isso aí. E eu fiquei assistindo lá, achei muito legal. É realmente uma forma da gente aprender bastante. Acho que é bem legal. Poder assistir os do Beto, tem outros também, né? Existem vários outros documentários. Documentário, de uma forma geral, é uma forma também de se aprender. Claro. Documentário é sempre bom para aprender sobre vinho ou sobre qualquer outra coisa. Essa mania de não assistir documentário, o brasileiro devia pegar esse hábito de assistir. Tem muitos aí passando em tudo quanto é lugar. Mesmo no YouTube tem vários. E é legal, uma forma de aprender sobre vinho mais fácil ainda. Você vai direto pro lugar, compra uma garrafinha e assiste tomando ela. Se puder assistir com uma garrafa daquele país, né? Aí vai ser uma experiência completa. Com certeza, perfeito. Beto, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Agora a gente não pode mais gravar porque nós temos que trabalhar, né? Senão a gente não para de falar aqui. A gente já conversa, não? A gente vai ficar aqui gravando um podcast aqui sem parar. A gente tem que fazer a Feira do Uruguai agora, aqui no Rio. A gente tá com uma feira de produtores do Uruguai. A gente vai depois para São Paulo. Depois tem nossa feira em São Paulo. Não para. Quem quiser, inclusive, dar uma olhada nas nossas feiras, é @Encontro de Vinhos no Instagram, né? E encontrodevinhos.com.br. Isso, para poder saber calendário, essa coisa. Isso. Beleza. Aí. Quando tiver outro documentário, a gente volta a falar. Esse já sabe, terceira vez, paga o boleto. Gente, obrigado aí pela participação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, pode deixar um joinha, pode deixar um comentário. Se você deixar um comentário aí, tiver alguma sugestão, alguma ideia do que você quer assistir aqui, quer ver, a gente tenta transformar isso num podcast pra gente conversar. Valeu, Beto. Obrigado. Valeu, Daniel. Valeu para todos aí.